Carlos pergunta a Jerônimo se Renata reconheceu ser a bonita, e Jerônimo diz que ela pediu tempo para demonstrar sua inocência. Trouxa, Jerônimo diz que Renata é sim a bonita, e Josefina lhe disse, e só quer que Renata lhe confesse, pois é a única maneira que tem de saber se poderá ter uma relação com ela. Renata agradece a Augusto e diz que precisa ficar sozinha para pensar em muitas coisas. Ele diz que ela não está só e tem ele. Ela agradece ao Garanhão. Renata pensa e se lembra de quando Rafael lhe disse que faria uma surpresa que abalaria todos. Renata também se lembra de quando Rafael ligou, se sentindo muito mal, chorando e falando sobre coisas que pretendia fazer, mas que queria apoio e compreensão dela. Renata diz sozinha que precisa ter certeza de que aquela Roberta daquele coração é sua irmã. Adriana vê o pai arrumando as malas. Honório diz que vai ir embora da casa. Ela pergunta para onde ele vai. Ele diz que vai ir para um hotel por enquanto. Adriana sugere que eles vão para o apartamento, pois pelo pai ter enganado Constança, talvez ela não queira ela ali na casa. Honório diz que Constança não fará ela pagar por seus problemas e pede que ela fique ali. Cantu comenta com um colega que Josefina não é o que aparenta ser, e Gonçalo acredita que Josefina é uma vítima, uma pombinha branca, mas não. Ele pretende investigar o povoado onde Josefina Álvares viveu antes de se casar com Gonçalo Monterrúbio. Pepa, Josi, diz que precisa esperar para não voltar a errar, mas que os dias de Regina estão contados. Honório vai embora de casa chorando muito. Constança também chora ao ver o marido partindo. Inês e Regina observam André e Isidro. Carla chega ali. Inês diz que Andrezinho está em estado grave e não reage aos medicamentos e as transfusões não estão servindo de nada. Inês diz que seu filho está morrendo. Isidro observa o filho e pede que ele não se renda e que lute pela vida, pois aquele mundo ainda tem coisas maravilhosas para oferecê-lo. Adriana diz a Constança que vai ir para a empresa. Adriana diz a Constança que seu pai foi para o seu apartamento e à noite ou amanhã irá com ele. Constança diz que aquela é a casa dela, mas sabe que ela queria estar com o pai. Adriana diz que sabe que ela não pode perdoar seu pai por ter se deitado com Branca e que por isso foi embora da casa. Adriana diz que já estava sabendo de tudo. Adriana diz a Constança que apesar de Honório ter andado com Branca, ele a ama. Cone segue aos prantos. Adriana diz que sabe que ela, além de se sentir traída, se sente humilhada. Adriana lamenta tudo. Honório pergunta a Roberta por que ela fez aquilo e por que quer os fazer mal. Ele diz que do computador dela saiu o e-mail com as fotos de Constança e César. Ela jura que não mandou nada. Ele ordena que ela lhe dê o CD ou cartão das cópias das fotos. Ele diz que não quer que a integridade de Constança fique em dúvida. Ele pede que Roberta apague tudo, porque senão Gonçalo e Matias vão descobrir a piranha que ela é. Josefina, monstrenga e infeliz, chega ali e questiona o que está acontecendo e por que os gritos. Ele manda Roberta tomar cuidado e apagar tudo. Josefina pergunta à filha o que houve com Honório e por que ele está doido assim. Roberta diz que ele ficou louco e viu as fotos de Constança com o garoto e não sabe como chegaram até ele. Gonçalo chega até Antônio. O comandante Cantu diz a Gonçalo que precisam tirar Regina da cidade e mandá-la para longe, para um lugar seguro, pelo menos por uns dias, porque a assassina dela está na cidade. Ele diz que vai investigar umas pistas e não quer deixar Regina desprotegida. Gonçalo diz que Regina pode ir para a fazenda de Jerônimo, em Ensenada, passar uns dias por lá. O doutor lamenta com Inês e diz que não podem fazer mais nada e o fim de André está próximo. Inês quase morre e chora gritando, dizendo que seu filho não pode morrer. Várias crianças e pessoas do centro passam por ali, gritando para Andrezinho não desistir, não se render ao câncer. Isidro dá forças ao filho e grita para ele abrir os olhos, porque ele tem que viver. Ele abre os olhos, sorri ao ver várias pessoas ali, mas está muito fraco. Adriana revela a Matias que Constância expulsou Honório de casa e eles vão morar no apartamento que vivia com sua mãe. Adriana diz a Matias que os homens têm formas de amar estranhas e entende a dor de Constância, pois
pois dói muito ver alguém que ama se metendo com outra. Uma mulher diz a Inês que todas estão ali da comunidade do Centro à Esperança para o que ela precisar e não vão desistir até Andrezinho seguir em frente e sair dessa. Branca suborna Daniel. Ela diz que não vai estar na empresa, mas que se ele vigiar tudo para ela, dará muito dinheiro para ele. Ele não sabe o que fazer. Renata tenta ligar para Roberta, mas não consegue. A mocinha liga para Adriana e pede que ela vá ao bar à mentirosa e que leve a foto de Roberta para perguntar se era ela a mulher com quem Rafael estava. Adriana fica chocada e aceita investigar tudo para a amiga. Lázaro informa Jerônimo que vai ir embora da fazenda e precisa se distanciar de Carina. Augusto alerta Ezequiel que a tempestade do continente pode vir para a fazenda. Ezequiel diz que nesses momentos não seria bom terem uma tempestade ali. Augusto diz que precisam tomar todas as precauções possíveis, comprar coisas necessárias, mantimentos e terminar com a colheita. Renata liga para Roberta e ela finalmente atende. Renata vai fazer a pergunta a Roberta, mas ela desliga na cara da irmã. Roberta puxa os cabelos de Selena e xinga ela por ter mandado as fotos da sua tia para Honório. Selena diz que isso acontece por ela ter mentido para ela e lhe traído. Roberta diz que seu tio lhe ameaçou e pede que ela não abra a bocona, porque senão jogará a culpa toda para cima dela. Selena pede que ela não lhe ameace, porque senão dirá para o Matias que o filho que ela está esperando é de Rafael e não de Jerônimo. Roberta enforca Selena, humilha ela, dizendo que sem ela, ela não é nada. Diego passa por ali e diz a Selena que Roberta é uma cobra e podem juntos desmascará-la qualquer dia desses. Comandante Cantu dá bom dia a Inês e pergunta o que Isidro faz lá dentro. Inês diz que ele decidiu ficar com André por um tempo. Inês diz que quando estavam perdendo as esperanças, um raio de luz se abriu para todos. Ela roga para seu filho não se render. César ajuda um colega a colocar frutas no centro. Honório chega ali, chama César de infeliz e diz que não sabe como ele seduziu Constança, mas agora vai se ver com ele. Honório pede que César não brinque com Constança. César não entende nada. Honório diz a César que se por culpa dele Constança chorar, ele vai se arrepender pelo resto da vida. Honório joga César no chão e diz que sabe tudo e pede que ele não finja. César diz que entre ele e Constança não aconteceu nada. Honório ameaça matar César se ele brincar com Constança. Regina diz a Antônio que não vai deixar Inês sozinha com o estado de André. Antônio pede que ela viaje e fique fora por proteção de si mesma. Regina diz que não sairá dali enquanto André estiver com os dias contados. César liga para Constança e pede para se falarem. Ele diz que Honório veio atrás dele no centro e o ameaçou de morte. Ele diz que precisa saber o que está acontecendo. Gonçalo descobre por Matias que Constança expulsou Honório de casa. Ele fica triste pela relação da irmã e do amigo está se desfinhando. Alzira passeia pelo povoado e se dá de cara com Severino. Ela diz ao padre que logo quer falar com ele. Ele pergunta se o Dr. Álvaro está incomodando ela. Alzira diz que está grávida, mas Ezequiel ainda não sabe. Alzira diz que não quer esse bebê, pois não sabe de quem é. Padre Severino diz que ela deve ter esse filho e não pode se desfazer dele nunca, nem pensar nisso. Carlos diz a Jerônimo que falou com donos das terras perto da Bonita e está disposto a ouvir uma oferta. Eles encontram Augusto. Augusto diz que uma tempestade está vindo aí. Augusto propõe a Jerônimo de se ajudarem com todos seus empregados para os trabalhos, pois não podem perder a colheita das uvas. Jerônimo aceita o trato com Augusto e pede que Lázaro vá ao povoado comprar tudo o que precisarem. Roberta pergunta a Renata o que ela quer. Renata pergunta a Roberta se teve uma relação com Rafael. Renata diz a Roberta que precisa saber a verdade. Roberta desliga na cara de Renata novamente. Roberta se pergunta por que Renata lhe perguntou sobre Rafael. A Aurora prepara suas malas para ir embora da fazenda. Ela escreve uma carta para Augusto. Matilde diz a Renata que não encontrou nada. Ela diz que precisa olhar as gavetas do escritório. Renata pede que ela vá lá ver e que encontre a foto e a carta. Renata pergunta a Matilde se conhece Roberta. Matilde diz que Jerônimo pensava que Roberta era bonita antes de descobrir que era ela. Renata fica surpresa. Inês diz a Regina que Andrezinho está reagindo.
rindo. Regina fica feliz. Honório já está no apartamento de Adriana e diz que jamais imaginou que doeria tanto amar Constança e se pergunta em que momento aconteceu isso entre eles. Ele se chama de imbecil. Constança diz a César que disse a Honório que havia algo entre eles, mas que não queria pôr ele numa situação incômoda. César diz que adoraria se o que ela disse a Honório fosse verdade, já que a ama tanto. Ele diz que está apaixonado por ela. Constança diz que está confusa, dolorida. César pergunta por que no lugar de enfrentar Honório, ela mentiu. Constança diz que doeu ver a ira de Honório, a certeza de que ela era infiel. César diz a Constança que eles não podem julgar ela por algo que ela não fez. Constança prefere deixar tudo como está, porque a separação entre ela e Honório será mais fácil. Inês diz a Antônio que os milagres existem e Andrezinho está reagindo. Antônio fica feliz. Antônio diz a Regina que ela precisa ir para a fazenda de Jerônimo nesse momento, hoje mesmo. Inês insiste para Regina ir por uns dias lá. Regina agradece pela preocupação. Alzira pede que todos os rapazes colham as uvas o mais rápido possível, porque a tempestade vem logo aí. Álvaro, nojento, vai cercar Alzira, como o cachorro que é. Ele pergunta se ela tem medo, caso o filho que espera seja seu. Álvaro diz que ela terá que lhe dar prazer, se não quiser que Ezequiel saiba do rolo deles. Ele ameaça a trabalhadora, caso não queira fazer sexo com ele.